Saudações a todos. Então vamos lá, trazendo alguns pontos para nossa reflexão. E folheando o livro Nosso Lar de André Luiz, nós temos ali um capítulo que fala sobre a eutanásia. E André Luiz relata o caso de um filho médico que usa ali de recursos para apressar a morte do pai, que já estava em situação bastante terminal, mas ele desejoso de apressar ah, a chegada da herança, dos recursos, dos grandes recursos que o pai deixaria, ele acaba ali provocando aquela morte piedosa para o pai, que o deixa muito revoltado. Esse pai em espírito torna-se muito revoltado e as suas vibrações de revolta estavam ali alcançando aqueles familiares que estavam se desentendendo nas questões da herança, uma farta herança que o pai havia deixado, mas agido de forma incorreta, criado filhos despreparados e a ponto de um deles, acabar ali apressando a sua partida. Então, e também diante de notícias que na Colômbia, né, mais alguém lá conseguiu a eutanásia, né, o direito à eutanásia. Então, tudo isso nos faz lembrar novamente dessa temática e agradecendo a Deus que no Brasil a eutanásia assistida, né, que na verdade seria aí essa morte piedosa, né, não é permitida por lei. E graças a Deus, e Deus permita que assim continue, e que nós tenhamos então esses pontos muito claros dentro de nós. Qualquer religião que professemos, qualquer que seja a filosofia que abracemos, é importante que entendamos, e acredito que todos entendam que a vida é um patrimônio que vai além de nós mesmos, né? Nós espíritas temos muito claro que Deus nos dá a vida e só a Ele cabe retirá-la quando lhe aprouver. Então, assim como temos o direito de para cá sermos dirigidos quando é da vontade do Pai, e é preciso que as portas se abram, quando assim chega a hora da nossa chegada ao planeta, da mesma forma, a nossa partida também deve ser respeitada no tempo de Deus. E isso inclui, inclusive, o nosso comportamento diante da dádiva da vida, né? Para que vivamos de uma forma tal que consigamos cumprir com aquilo a que viemos no tempo estipulado, no tempo idealizado, para que partamos no momento adequado, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então, são questões que devem ser muito claras para nós e que não existem exceções, tanto para o retorno à carne, não existe exceção. A única exceção moral, embora as leis facultem outras, a única exceção moral é a proteção da mãe. Então, entendamos isso tanto na vinda quanto no retorno. Todos têm direito ao retorno na hora que aprouver a Deus. E para isso, então, a gente vai se lembrando de algumas coisas. E eu me lembrei que nos anos 1975, houve ali, em torno de uma jovem americana, um debate muito grande. Era a Karen Ann Killen. A Karen, como falávamos, né? Ela tinha 21 anos e ela ficou inconsciente depois de ingerir diazepam com álcool, enquanto estava em uma dieta radical. E entrou em coma, né? Então ela estava numa dieta radical, tomando diazepam e tomou álcool numa festinha que ela foi, e ela entra em coma. E em seguida, ela passa um persistente estado vegetativo do qual ela não sai mais. Imobilizada no leito, ela ficou em posição fetal, a face assim emaciada,
os olhos fechados, ela recebia alimentos através de tubos plásticos, e respirava artificialmente por um que eles chamavam de pulmão de aço, né. Os médicos diziam que se ela não tivesse sido colocada nesse aparelho assim que ela chegou, ela teria partido logo após a internação, né. Hã, então o que aconteceu? Foi lá em 75, ela foi a uma festa de aniversário e durante 2 dias anteriores ela mal havia comido. Ela estava ali no regime ferrenho para entrar num determinado vestido. E ela teria bebido, segundo os jornalistas na época, ela teria bebido algumas gin tônicas e metaquilona. Meta eu escrevi aqui, não estou sabendo nem ler, é metaqualona. E eu fui pesquisar, né. E essa metaqualona, na verdade, é um fármaco que atua como sedativo e hipnótico, né. Então ela havia ingerido essa substância. E nessas pesquisas também acabei vendo, que nos Estados Unidos esse sedativo ele era prescrito para problemas de insônia, porém, era de comum abuso pelos seus efeitos de euforia. Então se nós olharmos ali, é uma medicação analgésica, mas ela causa euforia, né. Há dias vendo aí um filme, eu vi que o pai ficou muito constrangido quando o filho percebeu que ele estava viciado em analgésicos, né. Às vezes a gente não alcança ali a dimensão das buscas das pessoas no sentido de buscarem, sensações agradáveis, né. Sensações agradáveis, tanto que nessa pesquisa que eu fiz, eu achei um depoimento de uma moça, cujo nome foi trocado, evidentemente, para ela não ser identificada, e ela diz: "Uma amiga minha tomava o remédio. É um desses remédios que no Brasil também temos, né, semelhantes a esse que estamos comentando. Então essa amiga tomava um remédio para um problema de dor e me falou sobre ele. Resolvi experimentar. Então vejam como nós tratamos o nosso organismo com descaso. Alguém nos diz sobre uma sensação agradável e nós vamos experimentar. Então simplesmente ela resolve experimentar porque a amiga que estava tomando esse remédio para dor disse que trazia uma sensação muito agradável. Então ela experimenta. E ela continua relatando. A sensação foi maravilhosa, como um orgasmo incrível. Eu me sentia anestesiada e muito feliz. No começo, tomava um comprimido por dia. Daí passei a tomar 2, 3 e hoje preciso de uma caixa inteira para conseguir o mesmo efeito. Se não tomo, passo mal demais. Fico com muita dor no corpo, tremedeira e uma diarreia horrível. Para conseguir o remédio, vou a um pronto-socorro e finjo que estou com muita dor. Se o médico não me dá, falsifico a receita. São coisas que eu jamais pensei em fazer, mas a dependência é incontrolável. Tento parar e não consigo. Então, nós temos esse depoimento, mas vamos voltar ao caso da Karen, né. Então, a Karen havia tomado o gin tônica, algumas gin tônicas, né, essa medicação para dor que traz euforia, enfim. Ela entrou, como nós vimos, nesse estado comatoso, vegetativo, ela tinha espasmos incontroláveis, violentos, muito violentos nos músculos, né. Então os pais ficaram ali, horrorizados com essa situação que ela estava apresentando e eles entendiam que era por conta do respirador artificial, e eles conseguiram, com muita luta,
porque isso causou grande polêmica e grandes debates, que isso é bom, né? E eles conseguiram na justiça que fosse desligado o aparelho, né? O ventilador, né? Então, é uma questão delicada, porque para uns, desligar os ventiladores seria um homicídio. Então, muitos dos juízes ali entendiam que desligar o ventilador seria homicídio. Para outros já não seria homicídio. Desligar os meios artificiais de manutenção à vida, né? E deixar, então, ali um processo de passagem mais natural. Bom, em resumo, em maio de 76, o respirador foi desligado e todos ficaram surpresos ao ver que Karen era capaz de respirar sozinha. Seus pais nunca procuraram remover o tubo de alimentação e disseram que nunca pediram para ela morrer, mas que ela fosse colocada em um estado natural, para que pudesse morrer no tempo de Deus. Por 9 anos, ela saiu então do hospital e foi conduzida a uma clínica. E nessa clínica, por 9 anos, ela recebeu alimentação por tubo nasogástrico, até a sua morte por falência respiratória em função de uma pneumonia, né? Isso em 85. Então foram 9 anos. E casos assim, né, têm trazido grandes debates em relação à morte digna. O que não significa, né, essa busca por uma morte digna não significa necessariamente uma vontade de antecipar a morte. Então é bom que essas questões vieram à tona, dando possibilidade até de alguns deixarem documentos, né, deixarem ali de uma forma segura sua vontade de não se submeter a determinadas condições que escapariam, no seu entendimento, a uma morte natural. E sem que isso possamos afirmar que seja um desejo de uma antecipação da morte. Então, são questionamentos válidos, importantes, né? E que devem ser discutidos. Mas o que é importante é nós compreendermos que a morte piedosa, aquilo que se chama de morte piedosa, é um crime. Atitudes que sejam tomadas para antecipar a partida é crime. E mesmo aquele que não tem nenhum sentimento de religiosidade, a própria razão deve lhe frear. Nós temos um relato de um médico francês, porque nós sabemos que essa morte piedosa para pacientes irrecuperáveis, mesmo que você entendesse que estaria fazendo um grande bem, mesmo que você não entenda que existe uma razão para todas as situações, senão Deus não permitiria aquela determinada situação, né? Mesmo que você assim não entenda, é preciso que você saiba que há muitos diagnósticos que são equivocados. E há um relato de um médico francês, isso é informado pelo Dr. Geraldo Pereira, da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Ele não tendo conseguido a cura da filha, esse médico francês, né, ele não conseguiu a cura da filha, atacada de difteria. Resolveu tirar-lhe a vida depois de haver esgotado todos os recursos ao seu alcance para salvá-la. Após o sepultamento, recebeu um telegrama que o levou ao desespero. Roux, é o nome desse médico, né? Acabou de descobrir, o nome do que descobriu, olha, Roux acabou de descobrir o soro antidiférico
antidifitérico, aplicando-o com êxito. Aguarde remessa. Então, imaginem a dor desse pai ao receber em seguida essa mensagem dizendo que era para ele aguardar a remessa do soro, né? Que a cura da sua filhinha estava chegando. Então, são alertas para nós percebermos que nós não podemos brincar de Deus. O que acontece é que nós nos colocamos na condição de Deus. Então, nós decidimos que o sofrimento de determinada criatura está insuportável. E se está insuportável, por que não atenuar? Se o final será realmente o desencarne, por que não atenuar? E lá vai aquele brincando de Deus e acelera o processo. Caiamos na realidade que nos cabe, né? Na condição que nos cabe. E aceitemos que acima de nós existe Deus Todo-Poderoso. E aprendamos a viver sob as suas leis divinamente justas e boas. É preciso, então, que nós entendamos que determinados sofrimentos, por alguma razão, fazem parte. Buscar atenuá-los, sim, é o dever de todos nós. É o dever daquele que cuida de um doente. É o dever daquele que, mesmo doente, ainda tem condições de opções, de escolhas, então é natural que ele busque atenuar, é natural que ele busque uma medicação que surgiu, é natural que ele busque algo que lhe é oferecido como uma possibilidade. Tudo isso é muito natural e saudável para aquele que entende que a vida é uma dádiva divina e que deve ser vivida da melhor forma. Mas é preciso que aprendamos a compreender as leis divinas que nos regem. É preciso que não brinquemos de Deus. É preciso que entendamos que não podemos permitir que crimes se transformem em leis. Então, o espírita consciente, eu digo espírita, porque o espírita sabe, né? Ele sabe que, por tudo que ele estuda, que se ele fugir a determinadas situações, aquilo fica inacabado. Então ele sabe que ele tem que buscar todas as formas de viver o que tem que ser vivido da melhor forma. E é preciso que para tudo isso nós curemos a nossa alma, né? Para vivermos melhor. Pensando agora nessa moça, como tantos, nossa, as reportagens dizem que está imenso número de viciados nesses analgésicos que causam euforia, num primeiro momento, né? Porque depois nós vimos o que acaba acontecendo, como todas essas drogas, como todos esses caminhos. Então, é preciso que para vencer esse vazio íntimo e aprendamos a buscar esse estado de paz, de plenitude, de alegria, de outras tantas formas, porque há tantas outras possibilidades, é preciso que nós afastemos de nós o pessimismo. O pessimismo, o primeiro ponto ali a ser afastado, o pessimismo. Todo pessimista é desalentado. E todo desalentado quer roubar o alento do outro. O desalentado, ele fica revoltado, o desalentado fica invejoso, o desalentado, ele passa a se sentir ali o coitado, e ele passa a desenvolver determinados sentimentos que ele vai querer roubar o alento do outro. Então é trabalhar dentro de nós essas questões. Trabalhar dentro de nós essas questões para aprendermos a viver da melhor forma. Aproveitando as oportunidades que o Pai nos oferece e percebendo que é dentro de nós que nós buscaremos essas sensações agradáveis através de sentimentos. E sentimentos que farão com que sintamos que não precisamos de nada disso.
para nos sentirmos plenos, nos sentirmos bem, nos sentirmos em paz e contentes. Contentes com a vida, contentes com as possibilidades que estamos abrindo nos nossos caminhos. E é isso, e o tempo é curto, mas eu acho que a ideia ficou. Jamais legalizar um crime, e não existe exceção. Não queiramos brincar de Deus. Olá a todos. Aproveitando aí esse início de ano, nós trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro de Chico Xavier com mensagens de Emmanuel, que ele fala sobre o recomeço. Então, o primeiro capítulo do livro se chama Recomecemos. Ele traz aqui uma citação de Jesus em Mateus: ninguém põe remédio de pano novo em vestido velho. E ele nos diz, Emmanuel nos diz: não conserves lembranças amargas. Vistes o sonho desfeito? Escutastes a resposta de fel? Suportastes a deserção dos que mais amas? Fracassastes no empreendimento? Colhestes abandono? Padecestes desilusão? Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita o vapor regressa das nuvens para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desface-te do imprestável, desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram, que fizeram parte da tua vida. Deita fora as aflições improfícuas, ou seja, deixa as aflições desnecessárias. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, nesse início de janeiro, é muito comum nós nos criarmos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos objetivos, né? E ele traz essa mensagem aqui, então, do recomeço, como o recomeço sendo ali uma bênção de Deus, uma oportunidade, né? Uma etapa nova ali que se apresenta na nossa vida, uma etapa de novos aprendizados, de novas oportunidades. E o Herculano Pires, ele fala uma coisa bastante interessante em que ele diz: cada ano que finda em nossa existência temporária na Terra é uma fração do tempo que usamos bem ou mal em nosso processo evolutivo. O fim do ano é assim uma oportunidade para avaliarmos o nosso bom ou mau uso do tempo, realizando o balanço de nossa vida, da mesma maneira que as empresas comerciais procedem ao seu balanço anual de atividades de lucros e perdas. É tão errado pensarmos que o fim do ano nada significa quanto lhe atribuímos uma excessiva importância. Ano que chega ao fim, ou que inicia um novo ano. Pensemos no que fizemos, vejamos o que podemos fazer de melhor nesse ano novo. Mas se verificarmos que perdemos o ano que finda, não nos desesperemos. Há pela frente um ano novo ainda intacto, um presente do Eterno para o nosso desenvolvimento na duração. Então vejam que ele tem esse posicionamento bastante interessante, que é tão errado nós darmos uma importância excessiva
quanto não darmos importância a nenhum ano novo. O que é essa importância excessiva? Quando achamos que tudo vai se modificar, que tudo de bom vai acontecer na nossa vida, que teremos só alegrias. Então isso é um erro, uma ilusão, né? Até pessoas que fazem ali uma série de rituais, né, achando que tudo vai mudar, isso não vai acontecer. Mas é igualmente errado também, ele nos diz, não darmos importância nenhuma. Porque é um ciclo novo que se inicia. E na nossa condição aqui na Terra, essa virada do ano, esse período novo que se inicia, ele tem uma importância grande na nossa vida. Desse recomeço que Emmanuel nos faz, né, desses novos planos, desses novos projetos, dessa nova esperança. E entendermos que o que já foi acabou. Eu não posso voltar atrás e fazer diferente. Já foi. Mas, em compensação, eu tenho aí um livro de páginas brancas, né? Ainda que durante tantos e tantos anos da nossa existência, ou até de outras, tenhamos cultivado determinados hábitos que não sejam saudáveis, nós temos aqui oportunidades a cada dia de gradativamente realizarmos essa mudança. Por isso é que ele fala que nós temos que querer. E até uma frase do Evangelho bastante interessante que nos diz: nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Vejam o que os Espíritos nos dizem. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, certamente, eles nos dão ali o suporte fluídico, o estímulo, o apoio, as orações que partem do alto em direção a nós. Mas ele diz, se quiseres empregá-la, nós temos que querer. E que esse nosso querer, ele seja constante, ele seja contínuo, ele seja perseverante, ele seja paciente, para que não tentemos e já desistamos nos primeiros empecilhos, nas primeiras decepções, né? Ou desistimos em função das pessoas que nos cercam, enfim. É a persistência, é a fé em Deus, é a fé na vida, é a fé em nós mesmos. E o Herculano fala desse balanço que as empresas fazem, que isso é bastante importante também, né? É muito comum no início do ano os nossos planos, os nossos objetivos, aquela famosa lista. No entanto, pouco se vê falar do balanço. Como que foi o nosso ano anterior? Quais foram as atitudes e os atos que foram positivos, que eles devem ser mantidos? E o que roubou ali a nossa paz? E o que roubou o nosso equilíbrio, né? Quais são os hábitos que também temos cultivados, que até acusamos o mundo, projetamos nas pessoas, quando está dentro de nós ali as mudanças que precisam ser feitas, né? Então é muito importante esse balanço para a valorização daquilo que foi bom, ou de mudança de rota, de mudanças de rumos, nos dedicarmos com um pouco mais de afinco, com um pouco mais de vontade, aquelas mudanças que sempre buscamos, sonhamos, né? Entendendo que a natureza não dá saltos, que não há milagre, que essa mudança ela é gradativa, ela acontece ali dia a dia, minuto a minuto, para que não tenhamos também ilusão de que vamos mudar rapidamente, mas o que Deus nos pede acima de tudo, o que é a boa vontade, é aquela persistência que agora há pouco foi citado. E a gente sempre usa também aquele exemplo das gavetas, né? Que esse início do ano nós ali vamos arrumar ali as nossas gavetas, e quantas vezes elas estão atulhadas de papéis, né? De objetos talvez desnecessários, de coisas que nem sabíamos que tínhamos, talvez até compramos uma coisa nova porque desconhecíamos que já tínhamos guardado aquele objeto ali no fundo da gaveta. E como essa gaveta está muito cheia, está atulhada, se chega alguma coisa nova, não tem espaço para esse novo. Por quê? A gaveta está lotada. Mas a partir do momento em que nós a limpamos, higienizamos, né? A partir do momento em que nós abrimos espaço nela, seja doando, seja repassando para alguém que precisa, ou se é alguma coisa muito deteriorada, está jogando fora,
Quando isso acontece, sobra espaço na gaveta e sobra espaço para que outras coisas possam chegar. Outras coisas que sejam importantes, que sejam relevantes. Trazendo isso para a nossa vida diária, também assim, alimentamos muitas mágoas, preocupações, rancor, tristeza, decepção, raiva, né? Coisas ali desnecessárias que vamos acumulando, que ocupam a nossa gaveta mental, emocional. E quando chega uma coisa boa, quando nos chega uma alegria, nós muitas vezes não sentimos. Por quê? Porque a nossa mente está ali atulhada de coisas desnecessárias. Então esse balanço é importante também, até do ponto emocional, para pensar quais são os hábitos que não me são úteis, né? O que eu tenho feito que só me traz preocupações desnecessárias? Porque temos aprendido muito isso ao longo da vida, né? Quantas coisas nós alimentamos que não acontecem, que são fruto ali da nossa preocupação, e a própria palavra já diz preocupar-se, né? Ocupar-se antecipadamente. Quantos julgamentos fazemos a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros, que não trazem ali nenhum ganho, que só nos distanciam, talvez até das pessoas que amamos, e impedem a aproximação daqueles que temos maiores dificuldades. Então fica aí esse pensamento, né, para que nós tenhamos sim os nossos planos, os nossos sonhos muito importantes para todos, os nossos objetivos, né? E também não adianta fazer uma lista ali de 20, 30 coisas, talvez seja interessante fazermos uma lista menor, mas que nesses pontos a gente dê uma energia, uma atenção maior, mas também fazemos esse balanço e pensarmos, esse ano eu vou ser menos preocupado, menos magoado, né? Ou seja, percebendo esses hábitos que não nos são saudáveis ali, para que a gente possa gradativamente mudar. É o que Emmanuel fala no texto: desfaze-te das aflições desnecessárias, né? Estéreis, esquece os enganos, desfaze daquilo que é imprestável, daquilo que é inútil. Encaremos o ano novo como uma oportunidade, como um desafio e não como um peso. É interessante que tem no livro Expoentes da Codificação Espírita, ele fala, entre tantos personagens, ele fala de Benjamin Franklin, que ele foi um escritor, um político americano, um diplomata, músico, inventor, né? Ele inventou as lentes bifocais, enfim, e tantas outras inventos que foram bastante importantes para a humanidade. E aqui diz que Benjamin Franklin, ele pregava a alegria do trabalho e praticava o que pregava. Ele tinha um cuidado especial com a descoberta de outros, insistindo para que a autoria fosse sempre atribuída aos autores corretos. Em muitas ocasiões, ele retirava seus trabalhos se outro pesquisador tivesse descoberto alguma coisa parecida com eles. Vejam a humildade e o desprendimento dele. Acreditava que podia se melhorar o caráter se a criatura se impusesse uma disciplina firme. Ele dizia que a disciplina é uma arte que tem que ser estudada, como a pintura e a música. Quando jovem, Benjamin Franklin fez uma lista das qualidades dignas de se admirar e se propôs a persegui-las. Ele ia ser moderado no comer, evitaria a tagarelice, seria sistemático nos negócios, terminaria qualquer tarefa que começasse, seria sincero, trataria os outros com justiça, suportaria as injustiças com paciência, evitaria as extravagâncias, não deixaria que as pequenas coisas o afetassem. Organizou um pequeno livro para si, separando uma página para cada virtude, a fim de dedicar uma semana de atenção a cada uma delas de forma sequencial. Então vejam que interessante nesse aspecto de termos nossos objetivos,
o Benjamin Franklin, ele separava uma página para cada virtude, para a paciência, para a justiça, para evitar ali a tagarelice, né, a fofoca, a maledicência, né, a moderação ali na comida, com equilíbrio, nem mais nem menos. Terminaria qualquer tarefa que começasse, ou seja, para cada uma dessas virtudes, aqui ele cita alguns exemplos, ele dedicava uma página do caderno dele e para cada um desses pontos ele se dedicava em especial com muito afinco durante uma semana. Ou seja, ele não procurava essa modificação plena muito rapidamente. A cada semana ele dava uma atenção especial a cada um desses pontos. Então, talvez isso seja até um estímulo, exemplo, né, dessa disciplina que ele tinha, né, e essa consciência de que é gradativo, né, não existe milagre de uma maneira para outra. Né, e essa é uma luta que nós todos, sem exceção, todos temos, né, entre aquilo que gostaríamos de ser e aquilo que somos. Mas como diz Emmanuel, esse conflito pertence a todos nós. Ele diz no livro O Instante da Vida que as únicas pessoas que não trazem esse conflito são aqueles que alimentam ilusões, como crianças, né, que se julgam ali perfeitos, que acham que todo mundo está errado, menos ele. Então é muito importante essa autoanálise, mas que também, quando percebemos ali pontos de melhoria, que a gente não transforme isso num remorso destrutivo. Que encaremos isso como estímulo para que possamos mudar com a ajuda de Deus, os Espíritos. Lembrando uma vez mais aquela frase do Evangelho: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-lo. Então, que confiemos em Deus, que confiemos na vida, que confiemos em nós mesmos, lembrando a frase de André Luiz: abençoe a vida para que a vida te abençoe. Então sejamos gratos ao nosso Criador e que esse novo ano seja um ano de muito aprendizado, de muita reflexão, de paz no mundo, mas acima de tudo, que tenhamos muito mais momentos de paz dentro de cada um de nós. Graças a Deus, graças a Jesus.